Por que que a ansiedade, depressão e estresse geram a gastrite? Ou seja, existem pessoas que têm gastrite simplesmente por causa do emocional. A gastrite da pessoa não tem relação com a alimentação, tem relação apenas com o emocional. Já tem outras que têm gastrite com a união dos dois. Ela tem comidas intoxicantes e tem emocional abalado. Por isso que você não adianta. Pode, se você tomar omeprazol, pantoprazol, enzima digestiva, espira santa, suco de batata, suco de babosa, antibiótico para matar H. pylori, fazer exame, fazer cirurgia, fazer consultas caras. Não adianta, gente, não vai adiantar. Você precisa ter um estilo de vida desintoxicante. Carlos, quais são as atividades que vão ajudar principalmente a reduzir o cortisol? Qual a relação da ansiedade, depressão e gastrite? Por que a ansiedade, depressão e gastrite te impede de livrar-se da gastrite de forma definitiva? Por que a ansiedade tem causado tanto refluxo? Qual a relação do medo com as queimações constantes que você sente? Como que o estresse pode afetar e piorar a sua gastrite? Esse é o tema da live de hoje. Então, se você sofre com gastrite, com esofagite, refluxo gastroesofágico, hérnia de hiato, infecção por H. pylori, esôfago de Barrett, essa live aqui é para você também que teve sintomas, né? Eu sou o professor Carlos Henrique, sou naturólogo clínico e eu ajudo pessoas como você a ficar livre da gastrite, do refluxo, da esofagite, de forma rápida, natural e definitiva. Então, fica por aqui, porque eu tenho certeza que esse conteúdo ele vai te ajudar. Primeira pergunta que eu quero fazer para você que sofre com gastrite, com esofagite é: por que estamos ansiosos, depressivos e estressados? Existem diversos motivos para estarmos ansiosos, depressivos e estressados. Um deles, por exemplo, é o medo. Tem pessoas que têm o medo de nunca mais recuperar o prazer de comer, de voltar a comer normal, de voltar a comer o que gosta. Então, esse medo vai, consequentemente, causar aí uma ansiedade, porque você não sabe o que será do seu futuro, se vai ter melhora, se não vai ter. Muitas vezes já te deram a sentença, né? Já te aprisionaram da doença. Olha, não tem cura. Olha, você já tentou de tudo, você não conseguiu. Olha, você já usou, já mudou a alimentação, já fez consultas médicas, já foi nutricionista, já usou remédios de farmácia, remédios naturais, enzimas digestivas, antibióticos, já tentou tratado psicológico com psicólogo, nada disso resolveu, você já tentou de tudo. Então a pessoa fica sem esperança, começa a desenvolver medo, esse medo gera uma ansiedade, e essa ansiedade causa gastrite. Eu vou te explicar como hoje. Outra coisa aqui que causa, por exemplo, depressão, é a questão de estar sem esperança, por causa do desejo substituído. Então, eu vou explicar isso mais à frente. Mas o que acontece? Geralmente as pessoas tiram a sua esperança. Ou seja, olha, é algo que não tem cura, você vai depender disso a vida toda, você pode desenvolver uma úlcera péptica ou um câncer e você não tem mais solução para você. Vá para casa, volte daqui a um ano e faça endoscopia. Quando a pessoa ela perde essa esperança de melhora, ela praticamente desiste de lutar contra a doença, para vencer a doença, para livrar-se da doença, e consequentemente ela se entrega à doença. Então, além da tristeza, o desânimo e a depressão, ela também vai estar ali aprendendo a suportar a dor, porque a gente não se acostuma com a dor, a gente aprende a suportar a dor. Outra coisa também que nos deixa, por exemplo, estressados é o excesso de trabalho, a sobrecarga, o excesso de trabalho, a questão também da gente comer e já estar agitado fazendo alguma coisa. Tudo isso vai causar dores e queimação no estômago. Então, essas são algumas das causas da ansiedade, da depressão e do estresse. Mas, claro, existem
outras causas. Mas se você trabalhar nessas três, no pensamento positivo, em relação a essas três situações, ou seja, lidando com o medo, né? Pedindo a Deus força e coragem, lidando aí, alimentando novamente a esperança de que você pode ficar melhor e tendo cuidado aí com o excesso de trabalho ou excesso de estudos, ok? Bom, vamos agora para mais uma pergunta que eu quero fazer para vocês. A pergunta é a seguinte: cada um de nós é como se fosse uma árvore. Vamos usar a ilustração da árvore. O que é que seria o solo da árvore? O que é que seria o solo da árvore? O solo da árvore seria exatamente o nosso estômago, certo? Se esse solo estiver saudável, ele vai gerar galhos saudáveis que irão gerar frutos saudáveis. O que são os galhos? Os galhos é o nosso cérebro e os frutos são os pensamentos e sentimentos, entende? Então, o que acontece? Quando o nosso estômago está inflamado, ferido, machucado, ele vai gerar uma resposta inflamatória. Só que essa resposta inflamatória, ela está acontecendo 24 horas por dia há 1, 2, 3, 4, 5 anos. E essas inflamações que são geradas no estômago, elas serão levadas para o seu sangue, que são os galhos da árvore. Então ela sai ali da raiz, e ela é levado para os galhos da árvore. O que é os galhos da árvore? O cérebro. Então esse sangue cheio das toxinas, das inflamações que estão sendo geradas 24 horas, são levados aqui para o cérebro e geram pensamentos e sentimentos desordenados. Pensamentos e sentimentos de irritação, de frustração, desânimo, tristeza. E como o seu corpo está te impulsionando a reclamar, a murmurar, a se entristecer, você vai alimentando isso e você vai dando expressão a isso. Você vai falando: eu nunca vou ficar bom, eu nunca vou melhorar, eu já tentei de tudo, essa queimação aqui é uma doença grave. E isso vai te causar também medo e ansiedade e depressão. Então veja como uma simples inflamação no estômago, né, gerou o fruto, que são os pensamentos e sentimentos. Então, se eu quero vencer a ansiedade, a depressão e o estresse, eu não posso tentar tratar o fruto. Eu vou tentar aqui tratar a minha tristeza, a minha melancolia, né? Usando algum medicamento que possa me distrair, que possa aliviar essa dor, até mesmo usando algumas coisas que tem. Eu vou dar um passeio aqui para tentar me distrair, mas aí quando chego em casa os pensamentos voltam. Então você precisa tratar não também apenas o galho. Eu vou apenas ali tentar algum meio de psicoterapia para poder tratar a questão dos pensamentos, usar algum método para poder tratar a questão dos pensamentos. Não somente isso, você precisa tratar a raiz, que é desinflamar o seu estômago. Desinflamando o seu estômago, você tira ali os pensamentos e sentimentos desordenados, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. A gastrite, né, as inflamações, geram toxina no sangue, que geram pensamentos e sentimentos desordenados. Lembrando da historinha, não arranque apenas o fruto, trate a raiz, desinflame o seu estômago. Show? Segundo ponto aqui, para vocês que chegaram agora, o tema de hoje é relação da ansiedade, depressão e estresse com a gastrite e esofagite. Vão deixando as perguntas que no final eu vou responder algumas perguntas. Bom, segundo ponto, o refluxo inflama o nervo vago que tem sua matriz no sistema nervoso. Veja bem, o que acontece? Nós precisamos de dopamina, serotonina, endorfina sendo produzidas com equilíbrio durante todo o dia. Quando nós produzimos apenas uma pequenina quantidade desses hormônios e depois ele tem uma queda brusca, nós iremos ter ali quadros
de gastrite, de dor ou quadros de melancolia. Então, por exemplo, imagine que você... Eu vou colocar aqui Maceió, porque eu sei que muita gente sonha em vir em Maceió, né? Porque aqui tem muitas praias, aqui tem Maragogi, aqui tem casas, pé na areia, aqui tem cachoeiras, tem rios, tem muitas frutas, água de coco, comidas do Nordeste, com milho. Já estou te dando água na boca e te fazendo sonhar. Então imagine que você vem aqui viajar para Maceió, né? E você planejou viajar para Maceió para poder passar aqui um mês de férias em Maceió. E aí você vem para Maceió, você passa apenas um dia aqui em Maceió, desfrutando aqui das belezas e em meio à natureza ali, talvez descansando numa pousada na beira da praia. Mas aí, por algum motivo, de forma inesperada, você foi assaltado, levaram tudo de você, levaram seu cartão de crédito, seu RG, tudo de você. E aí você precisa, de forma rápida agora, ter que resolver o problema do banco, ter que voltar para o seu estado que você mora, ter que passar por toda essa situação constrangedora, frustrante. Como que você iria se sentir? Você fala, Carlos, eu iria me sentir muito mal, porque tiraram de mim de forma abrupta a sensação de prazer e bem-estar que eu estava sentindo. É assim que seu corpo se sente quando há uma queda de serotonina, ou uma queda de endorfina, ou uma queda de dopamina. Ou seja, aqueles hormônios que deveriam estar sendo liberados constantemente, e você está com aquela paz do céu, né, 24 horas por dia, independente das circunstâncias, ele foi tirado. Então agora você sente um vazio constante, um sentimento de tristeza. Tá certo? Por que que isso acontece? Veja bem, quando nós estamos com gastrite, geralmente nós não temos uma digestão plena. Ou porque você comeu algum alimento que não combinou, ou porque o ácido do estômago está muito ácido, ou porque o ácido do estômago está com baixa acidez e aí o alimento fica boiando no estômago, não consegue ser digerido, ou porque gerou alguma toxina ali por uma combinação alimentar errada. Esse conteúdo ele vai começar a ficar refluindo, voltando para o esôfago. Nós temos um primeiro esfíncter no esôfago, que também é chamado de cárdia, que ele geralmente permite que o refluxo aconteça, pois ele está afrouxado. E aí esse conteúdo gástrico, e eu vou explicar o porquê que esse esfíncter afrouxa, ele volta para o esôfago. O nosso esôfago ele tem um nervo chamado nervo vago. Então toda vez que esse conteúdo gástrico ácido volta para o esôfago, ele acaba intoxicando e inflamando esse nervo vago, gerando toxina nesse nervo vago, que é um fio nervoso que passa ali pelo esôfago. Esse nervo vago, ele tem a sua matriz no nosso cérebro. Então, consequentemente, tudo que causa lesão no nervo vago vai também causar dor e lesão na matriz do nervo vago que está localizada no cérebro. E aí você vai sentir, quando você sentir a queimação, você vai sentir também depressão, ansiedade, medo, angústia, pânico, vontade de isolamento. Por quê? O nervo vago está sendo lesionado pelo suco gástrico, que é corrosivo. Além disso, o nervo vago ele também está ligado com as vértebras da coluna vertebral e também está ligado com o pulmão. Então, toda vez que o nervo vago ele é lesionado, você também vai afetar o pulmão. Então, você vai ter dores pulmonares, você vai ter dificuldade de respirar e vai afetar a coluna, onde você vai sentir pontada, fisgada ou dores na coluna após uma queimação. Porque o suco gástrico está ali lesionando o nervo vago. Tá bom? Não é interessante tudo isso, gente? Como está tudo conectado e como vocês estão entendendo agora o porquê que vocês têm isso? Bom,
Outra coisa também, deixa eu ver aqui o que eu coloquei aqui. Sim, eu coloquei aqui para vocês um exemplo, para vocês entenderem melhor a questão do nervo vago sendo lesionado. Quando vocês levam uma topada no dedo mindinho, uau, que dor, hein? Será que alguém de vocês já levou topada no dedo mindinho? Escreve aqui nos comentários se você já levou topada no dedo mindinho. Mesmo que a topada seja lá no dedo mindinho, todo o seu corpo vai sentir a dor. E, consequentemente, o teu sistema nervoso vai sentir a dor da topada no dedo mindinho. A mesma coisa é com o nervo vago. Quando o nervo vago ele é lesionado, todo o seu corpo vai sentir a dor, principalmente o sistema nervoso central. Entenderam? Porque você está afetando o nervo interno do seu organismo. Tá certo? Muito bem. Vamos agora para o terceiro ponto do porquê que a gastrite e o refluxo causam ansiedade, depressão, estresse, medo e etc. Bom, a má digestão, coloquei aqui, ó, a má digestão causa prisão de ventre, dando quebra de serotonina e intoxicando as células nervosas. O que acontece, gente? Boa parte da serotonina, que é um neurotransmissor responsável pelo seu bom humor ou mau humor, questões de apetite, como a questão da saciedade ou falta de apetite, e sono. Esse neurotransmissor do bom humor, ele é produzido em maior quantidade no nosso intestino. Cerca de 70% a 90% da serotonina é produzida no nosso intestino. Quando nós temos uma má digestão, devido à gastrite, esse alimento ele é levado lá para o nosso intestino. Quando chega no intestino, por ele não ter sido bem digerido, ele consequentemente não vai ser bem absorvido. E isso vai fazer com que o alimento ele prenda na parede do intestino e intoxique toda a região do intestino. Isso vai fazer com que você reduza a serotonina e, consequentemente, tenha alterações do seu humor, como, por exemplo, mau humor, irritação, falta de paciência, perca de memória, falta de concentração, frustração. Você também vai sentir uma sensação de raiva ou de impaciência com pessoas ao seu redor, mesmo que elas não tenham feito nada para você. Ou seja, o seu filho, eles estão brincando e eles falaram um pouco alto. Isso daí já te deixa irritado. Você já começa a reclamar com seus filhos, a gritar, ou você fica muito paciente com seu namorado ou com a sua namorada. Por quê? Está com muita baixa de serotonina. Então você vai ter ali um mau humor constantemente. Então você vê que não é só questão daquilo que você pensa. Ou seja, aquilo que você come interfere nas suas emoções. Né? Interfere nas suas emoções. Então, às vezes, é uma questão química, física, que está afetando ali, né, a questão emocional e espiritual. Tá bom? Tem outras que é só por causa da comida. Né? Então, vamos falar um pouquinho aí de quem tem as gastrites nervosas da vida. Bom, primeiro tópico que eu coloquei aqui para vocês é adrenalina e cortisol em excesso, aumenta o HCl e diminui o muco protetor. Calma, não se desespere, eu vou explicar isso para você de uma maneira bem simples que você vai entender. E se você não entender, coloca no comentário: Carlos, eu não entendi, explica de novo. Se você não entender, você precisa sair daqui entendendo tudo. Beleza? Bom, vamos lá. Primeira questão. Imagine que o seu estômago ele é uma piscina. Então, nós temos ali uma piscina e os piscineiros, eles trabalham em limpar a piscina. E aí o piscineiro, ele vai colocar uma quantidade de cloro na piscina que não possa agredir o seu olho, que não possa causar ardência no olho das pessoas, que não possa corroer a pele das pessoas ou causar algum tipo de intoxicação, caso as pessoas venham engolir aquela água acidentalmente. Então, o piscineiro que coloca o cloro, ele não pode colocar o cloro em excesso, porque aquela substância ela pode corroer a pele de quem vai tomar banho de piscina.
tá certo? E os seres humanos, eles têm naturalmente uma forma de se defender de substâncias que tentam corroer aqui, né, a pelezinha que reveste o nosso olho. Primeiramente, ele tem essa pelezinha aqui, ó. Ou seja, quando a gente vê que algo vai corroer o nosso olho, a gente fecha o olho para poder protegê-lo. Outra coisa também são as lágrimas, que ajudam a lubrificar e a eliminar alguma toxina que esteja querendo corroer ali o nosso olho, ajuda a proteger. A mesma coisa vai acontecer em relação ao cortisol e adrenalina. Quando você está ansioso, depressivo e estressado, você vai liberar adrenalina e cortisol. A adrenalina e o cortisol em excesso no seu corpo, ela vai aumentar a produção de HCl. HCl é o ácido do estômago, o ácido clorídrico do estômago. Então, esse ácido clorídrico vai ser produzido em grande quantidade sempre que você estiver depressivo, ansioso e estressado. E essa grande quantidade de ácido clorídrico vai começar a perfurar, literalmente, perfurar a parede do estômago. Primeiramente, ela vai lesionar aquela primeira parte da pele, causando ali uma inflamação daquela região estomacal, porque o seu suco gástrico está sendo produzido em excesso. Então veja, o fato de eu estar com um pensamento negativo, eu vou morrer, eu vou ter um câncer, porque disseram que não tem cura, porque eu nunca vou melhorar, porque eu nunca vou voltar a ter prazer de comer. Quando você fica dizendo isso, você vai liberar adrenalina, ácido láctico, cortisol. Isso vai produzir ainda mais ácido clorídrico e depois desses pensamentos negativos, você começa a sentir queimação de novo, refluxo de novo e etc. Porque você não está trabalhando em colocar pensamentos positivos e substituir os negativos pelos positivos. Vocês entenderam? Ficou claro aí a questão do porquê que a ansiedade, depressão e estresse causa a gastrite? E eu coloquei aqui o seguinte, nessa primeira questão aqui, né? Quando isso acontecer, ou seja, além da queimação, né, você vai ter ali dor, enjoo e gases. Após a ansiedade, a depressão, o estresse, pensamentos negativos e etc. Tá bom? Bom, todo mundo entendeu, gente? Escreve nos comentários se vocês entenderam direitinho. Vou resumir para vocês, ó. Eu estou ansioso, depressivo, com pensamentos negativos. Isso vai aumentar a produção de ácido no estômago. Esse ácido vai começar a corroer o meu estômago, causar uma ferida e sempre vai tocar nessa ferida. E aí eu vou ter queimação e refluxo. Então eu tenho que ter muito cuidado com o que eu penso, com o que eu falo. Eu tenho que trabalhar o cuidado da minha saúde emocional. Show? Vamos agora para a próxima questão. Eu coloquei aqui o seguinte, ó. A adrenalina e o cortisol em excesso causa relaxamento na cárdia, causando ainda mais refluxo. Deixa eu ver aqui. Como que isso acontece? Eu coloquei aqui para vocês uma ilustração. A torneira da sua casa, ela tem uma válvulazinha que quando a água passa, a quantidade de água que você quer passa, você fecha essa válvulazinha, impedindo que desça mais água ou que a água, né, volte para a torneira. Né? Claro que é muito mais difícil voltar, mas tem a válvulazinha que impede essas duas situações. Então você abre e fecha essa válvula à medida que você precisa ali da água. Do mesmo jeito que a torneira ela tem uma válvulazinha que abre e fecha, o seu esôfago ele tem também duas válvulas que abre e fecha. A primeira válvula é chamada de esfíncter superior. A segunda válvula é chamada de esfíncter inferior. Esse esfíncter inferior, também chamado de cárdia, é uma válvulazinha que, quando o conteúdo do alimento passa para o estômago, ela fecha para que o conteúdo não volte mais para o estômago. Mas se essa válvula ela está constantemente frouxa,
o conteúdo vai estar sempre voltando para o estômago. Tanto que quando você quebra a torneira, você quebrou ali a torneira, e você não consegue mais ativar a válvula, vai começar a ficar saindo água sem parar. Enquanto você não ajeitar a válvulazinha, a água vai ficar saindo sem parar. A mesma coisa é o esôfago. Enquanto você não consertar a válvula do esôfago, ele não vai parar de causar o refluxo. E sabe o que é que causa o relaxamento dessa válvulazinha do esôfago, que faz essa válvulazinha ficar sempre aberta e nunca fechar? É exatamente a ansiedade, a depressão e o estresse, que aumenta os níveis de cortisol, adrenalina e ácido láctico, e aumentar esses níveis de cortisol, adrenalina e ácido láctico, a válvula vai começar a afrouxar. Logo, quando eu começo a me livrar da ansiedade, dos medos, da depressão, reduzir o estresse, eu já vou ver uma grande melhora no esfíncter esofágico, vou ver uma grande diminuição do refluxo. Claro que apenas ficar livre da ansiedade, depressão e estresse não vai resolver, já vai ajudar. É um dos pilares, o emocional, né? Porque existem outras coisas que afrouxam a válvula. Por exemplo, café constantemente ali, o próprio conteúdo do estômago ficar voltando para o esôfago, vai também ali lesionar a válvula, pode também ali causar uma hérnia de hiato, de tanto o estômago tentar mandar conteúdo para o esôfago, acaba que uma partezinha do estômago fica ali exposta ao esôfago. E aí você vai ter a hérnia de hiato, né? Então, assim, tudo isso vai acontecer por causa da ansiedade, depressão e estresse, tá bom? Aí eu coloquei aqui para vocês o seguinte, que aqui fala o seguinte, ó, quando acontece esse relaxamento, as pessoas, geralmente, né, elas até conseguem se distrair, às vezes, durante o dia, porque estão trabalhando, estão passeando, estão fazendo várias situações. Mas quando chega a noite, é um momento onde ela vai ter ali o medo, né? Nossa, eu vou chegar à noite, não vou conseguir comer bem, vou ficar empachado, vou começar a ter refluxo. Então você vai começar a ter refluxo ali, antes de dormir, e você vai também acordar na madrugada ali com refluxo, com queimor, com falta de ar, às vezes 3 da madrugada, 4 da madrugada ou 5 da madrugada. Se você quer livrar-se disso de forma rápida, natural e definitiva, você precisa ter um estilo de vida desintoxicante. E um dos pilares para um estilo de vida desintoxicante é cuidar das suas emoções. Bom, o que eu vou fazer então para ajudar nessas questões da dor no estômago, do refluxo e da queimação? Bom, antes ainda tem um outro tópico. Vamos lá. A adrenalina e cortisol em excesso causa risco de perfuração no estômago e úlcera no esôfago. Como eu falei anteriormente, quando você tem ansiedade, depressão ou estresse, isso vai gerar cortisol, adrenalina e ácido láctico. E esses hormônios em excesso vai liberar mais suco gástrico ácido. E essa acidez constantemente vai começar a corroer a mucosa do estômago, causando inicialmente uma irritação, depois uma inflamação. Depois de passar da inflamação, ela pode perfurar ainda mais o estômago, ela pode afetar a segunda camada do epitélio, que é a pele do estômago. E aí você vai ter uma úlcera péptica. As úlceras pépticas também acontecem no esôfago, principalmente no esôfago, porque o esôfago não tem uma mucosa, um muco para poder se defender do suco gástrico. Então você vai ter muitas vezes gastrite e úlcera no esôfago. Você não vai ter, tá bom? Você não vai ter porque você já está aqui me acompanhando, está mudando, praticando alguns hábitos do estilo de vida. Então você não vai ter. Eu não quero que ninguém saia daqui com medo. Quero que saia daqui com esperança, com coragem, com motivação para lutar contra a doença e ser vitorioso e mais que vencedor pelo poder de Jesus. Então, quando esse suco gástrico ele começa a corroer a primeira camada, na segunda camada vai ter uma úlcera, e quando ele começa a corroer a terceira camada, ele pode perfurar o estômago a ponto de o ácido do estômago ele ser espalhado para outros órgãos.
Então, o ácido do estômago ali, ele é espalhado, ele começa a corroer o intestino ali pode liberar, né, as fezes que estão guardadas e você tem uma infecção generalizada, né, e pode até vir a óbito. Então, assim, tem que ter muito, 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 muito cuidado com essa questão do emocional, porque além de ter os problemas gástricos, você pode também ali afetar outros órgãos, como a questão do intestino. 30 minutos de exercício físico que você consiga suar. Você tem que fazer exercício físico para suar. Carlos, qual exercício que você faz? Por exemplo, eu faço uma série de 15 flexões e 4 séries de 10 flexões. Então, são 55 flexões em mais ou menos 30 minutos, 20 a 30 minutos, tá bom? Isso faz com que eu reduza o cortisol, libere toxinas que estão acumuladas no meu estômago, através do suor, estimule hormônios da alegria, endorfina e etc. Então não pode ser aquele exercício de, eu vou caminhar, eu vou fazer aqui um alongamento, vou fazer natação, coisa bem leve, eu vou andar de bike aqui pela pracinha, uns 10 minutinhos. Não, não é isso. Você tem que fazer um negócio muito intenso, entendeu? Ou musculação, ou flexão, ou polichinelo, ou corrida intensa. Claro, se você não pode fazer isso porque você é um idoso, está muito debilitado, ou porque o médico disse que não pode, isso daí são poucas pessoas, então você não faz agora. Melhora primeiro, né, tudo mais. Mas a maioria de vocês pode fazer exercício intenso. Tem que ser intenso para não elevar o cortisol. No caso do Pilates, eu não sei como é que funciona. Se é intenso, se faz você suar, se trabalha todos os grupos musculares, mas se for, serve também. Sono, gente. Sono. Repete comigo aí. Eu preciso dormir cedo, 8 horas por noite. Eu preciso dormir cedo, 8 horas por noite. Escreve assim, eu preciso dormir cedo, 8 horas por noite e cola na porta da geladeira. Então, você tem que dormir cedo, tá bom? Durma ali, se você conseguir dormir antes das 9 da noite, melhor ainda. Carlos, mas eu não consigo dormir porque eu tenho refluxo e queimação. Então, o que é que você faz? Coma cedo, jantar cedo, tá bom? Jantar ali 18 horas, coma só frutas no jantar. Frutas com sementes, com aveia. Somente isso. Deixe para comer bem, assim melhor, café da manhã e almoço. Jantar leve. Durma cedo. E no outro dia, aí durma 8 horas pelo menos. Se você dormir de 9 da noite, você pode acordar 5 da manhã para ir trabalhar, para fazer sua comunhão com Deus, né? Tomar o seu chá de espira santa com camomila, né? Para desinflamar e relaxar, entendeu? E vamos depois tomar o shake, depois de meia hora para limpar o intestino, aquele shake que eu já ensinei para vocês. Se quiserem comer batata, cuscuz, uma macaxeira, com alguma coisa, você come ovos, tentar comer cozido e etc. E pensamento positivo, vou melhorar, vou ficar bom, tem cura, tem jeito, é só questão de tempo, é um processo, a doença está regredindo, eu estou aprendendo com o professor Carlos, estou me motivando, o Senhor está comigo, não temerei, que me pode fazer a doença, né? Então, é assim, é trabalhar a mente positiva. É a mente positiva. Logo eu vou estar liberto. Você tem que dizer assim, em Cristo eu já estou liberto. Só estou no processo de liberdade. Mas em Cristo eu já me sinto liberto dessa doença. É isso que você tem que tratar, é isso que você tem que começar a trabalhar na sua vida. Entendeu? Então, quando você dorme depois das 9h30, 10 horas, você vai produzir mais cortisol. E o excesso então você já produziu cortisol o dia todo, porque você está com depressão, ansiedade, estresse. Aí você já produz mais cortisol à noite, porque está dormindo tarde. Porque está dormindo menos de 8 horas por noite. Tá certo? Se precisar no começo, gente, qual é o segredo? Eu não estou conseguindo dormir. Minha mente está agitada. Gente, quer curar da gastrite? Quer curar? Não é para curar? Quer acabar com essa dor? Larga o celular depois das 19 horas. Pega o celular, desliga ele, entendeu? Esconde ele ali dentro da gaveta, esquece o celular. Quando for 7 da noite,
desliga todas as lâmpadas de casa, tá certo? E aí o que você vai fazer? Você vai tomar um chá calmante. Se você puder, tome também um banho frio e quente alternado. Faz um chá de camomila. Coloca uma música bem calma, tranquila. Coloca lá no Google, fundo musical para oração gospel, cristão. Coloca uma música bem calma e tranquila. Isso depois das 7. Vai ler um livro, vai conversar com o namorado, vai conversar com a esposa, vai brincar com o filho, vai passear na praça, entendeu? Vai tocar um violão, vai fazer as coisas de casa, né? Organizar alguma coisa, entende? Vai estudar alguma coisa, no máximo até as 8h30, 9. Quando for 9 horas, a sua mente já está pronta para descansar. Porque assim, a nossa mente foi programada para quando o pôr do sol passar, ou seja, o sol está se pondo, né? Escureceu. Quando começa a escurecer, se a gente morasse no campo, na mata, na natureza, na fazenda, quando o sol escurece, o sistema nervoso ele já começa a reconhecer: o dia acabou, eu preciso dormir. E aí você vai começando a relaxar e se preparar para dormir. Então o corpo foi programado para no escuro, quando ele vê o escuro, ele poder ali diminuir a agitação, ficar mais calmo, tranquilo, diminuir o metabolismo para poder se preparar para dormir. Mas como a gente mora na cidade, a gente está sempre assim, ó, com luz, ó, tela e luz artificial. Então a gente fica com tela e luz artificial até 10 da noite. Isso deixa a mente agitada, você não consegue dormir. Aí mistura com refluxo, mistura com a queimação, mistura com o que você comeu, comida perto da noite. Aí mistura um monte de coisa, você nunca vai conseguir dormir bem. Vai acordar indisposto, vai acordar triste, vai acordar fraco, vai acordar, entendeu? Totalmente desanimado para a vida. Então, gente, desliga as luzes. Não peguem celular, gente, depois de 19 horas. Esquece o celular. Lembra que Jesus falou? Se o teu olho te faz pecar, corta e joga fora. Se o teu celular te faz dormir tarde, corta e guarda. Não joga fora. Corta o celular, guarda ele na gaveta. Descarrega ele. Diz assim, olha, seu namorado, sua namorada, sua mãe, sua esposa, pega meu carregador aqui e esconde. Esconde o meu celular e não me entregue, só me entregue amanhã. Mesmo que eu te peça, mas não me entregue. Tem que fazer isso, né? Bom, outra coisa, deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui, é o lazer. Gente, vocês precisam de alguma coisa do dia que vocês descansem a mente, alguma coisa assim, sabe? Assistir algo que você gosta, passear numa praça à noite, em meia natureza, se tiver uma praça com natureza. Se você ama academia à noite, se você gosta, sei lá, inventa aí tocar um violão, fazer um crochê, alguma atividade que te cause bem-estar, que te cause prazer, entendeu? Para que você possa relaxar um pouco, porque senão vai ficar muito tenso, você não vai conseguir dormir e você vai estar constantemente produzindo ácido que pode causar sua gastrite e perfurar o seu estômago. Então tenha momentos de lazer. Eu preciso explicar para vocês aqui uma lei mental que é muito importante para a gente poder seguir e vencer os nossos medos em relação à gastrite e esofagite. Bom, eu acredito primeiramente que a mentalidade é importante porque ela pode ser aquilo que está impedindo você de vencer a gastrite. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela levou muitos meses para livrar-se da gastrite. E sabe qual foi um dos motivos que levou muitos meses para livrar-se da gastrite? Foi porque ela não estava seguindo o protocolo emocional, não estava trabalhando a questão das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos. E isso estava gerando muito conteúdo gástrico, consequentemente impedindo de desinflamar, ainda que ela estivesse seguindo rigorosamente o protocolo da alimentação, fazendo exercício, tomando chás, tomando os extratos, dormindo bem. Ela não conseguiu livrar-se rápido, demorou meses e meses e meses, quase um ano, porque ela não entendia que ela precisava tratar o emocional. Então, por isso que eu digo que, às vezes, essa questão emocional é a chave, sabe? Que vai virar, como é que se diz? É o divisor de águas na sua vida, tá bom? Bom dia, Sora, seja bem-vinda. Então, existem leis que regem a nossa mente. Quando, por exemplo, a gente quebra uma lei de trânsito, o que acontece?
Vamos conversar um pouco? Vai escrevendo aqui nos comentários, respondendo para mim. Se eu quebro a lei de trânsito, eu vou ter uma multa, eu vou ter uma consequência. Se eu passar o sinal vermelho, além da multa, eu posso bater o carro, eu posso atropelar alguém. E essa consequência pode ser eterna, né? Se eu atropelar alguém e eu deixar a pessoa, levar a pessoa a óbito, né? Ou até alguma doença grave, aquilo vai ficar marcado na vida da pessoa, um trauma para a vida toda. Então, toda a lei que a gente quebra, a gente vai ter uma consequência, né? Se a gente quebrar também a lei ali do matrimônio, se a gente adulterar, a gente vai ter uma consequência, que é a esposa se divorciar. E essa consequência é eterna. Mesmo que você se arrependa, você nunca mais vai ter a sua esposa de volta. Então, nós temos as leis mentais. Quando a gente quebra essas leis mentais, a gente vai ter uma consequência, que são as doenças emocionais. Vocês estão me entendendo? Do mesmo jeito que ao quebrar uma lei de trânsito, eu tenho uma multa, quando eu quebro uma lei mental, eu tenho uma doença emocional. Carlos, me dê um exemplo de lei mental que eu quebrei. Por exemplo, é uma lei mental que pela contemplação somos transformados. Eu vou repetir. É uma lei mental que pela contemplação somos transformados. Então, aquilo que a gente contempla, aquilo que a gente alimenta, aquilo que a gente se delonga, aquilo que a gente se ocupa, aquilo que a gente se familiariza, vai começar a transformar a minha mentalidade a ponto de eu estar agindo de acordo com o que eu penso. Carlos, me dê um exemplo na prática. Eu fui no Google e eu pesquisei pontadas e agulhadas no estômago, fisgadas. O que é isso? Aí você foi lá e leu um comentário. Isso daí pode ser uma úlcera, pode ser um câncer, você pode estar com uma doença grave. Aí você pega aquela informação, aquele pensamento, no telão da sua mente e você começa a contemplar aquele pensamento. É mesmo. Eu acho que essas fisgadas, essas pontadas devem ser um câncer. Eu acho que é uma doença grave. Eu acho que eu vou ter uma úlcera. É mesmo. E você começa a ler comentários lá que também estão falando isso. Olha, fulano teve, cicrano teve, fulano teve, minha mãe teve, minha tia teve. Então eu vou ter também. Você começa a alimentar esses pensamentos e esse tipo de pensamento ele vai começar a gerar sentimentos como desânimo, frustração, depressão, ansiedade, vai começar a gerar um medo. E essas emoções vai produzir mais ácido que vai tocar na mucosa e causar queimação. Aí depois desse pensamento, vem os sentimentos, depois dos sentimentos vem a produção dos hormônios, depois da produção dos hormônios em excesso, vem os sintomas, como queimação, refluxo, dor, falta de ar, dor nas costas, bolo na garganta e etc. Carlos, por que eu tenho a sensação de bolo na garganta? O que as emoções têm a ver com isso? Veja bem, isso daqui é muito importante. Vamos lá. Lembra que eu falei que você tem uma válvulazinha ali perto do estômago? Você também tem uma válvulazinha aqui antes da... Deixa eu ver, acho que é laringe. Antes da laringe, que é uma glândulazinha aqui da sua voz. Então, quando você come o alimento, ele vai chegar ali no estômago. Como você está com depressão, com ansiedade e com esses pensamentos negativos, você vai afrouxar esse esfíncter do seu esôfago. Aí esse conteúdo gástrico, ele vai começar a refluir e ele vai chegar até a segunda válvula. E essa válvula também está frouxa por causa da ansiedade, depressão e o estresse. Ele vai passar dessa segunda válvula e vai tocar na sua laringe. A sua laringe é a glândula da sua voz, que está ligada com as cordas vocais. A laringe não tem como se defender desse suco corrosivo ácido. Então a laringe ela produz um muco ao redor dela para poder se defender desse ácido que está tocando nela, por causa do refluxo. Então, esse muco vai proteger a laringe, mas ainda assim ela pode inflamar e aí você vai ter também rouquidão, você vai ter um pigarro, você vai ter uma tosse que não passa por nada, você vai ter gosto ruim na boca, mau hálito.
Então, esse bolo na garganta não é comida que está parada no seu esôfago. Claro, às vezes é, mas às vezes não é comida que está no seu esôfago. Ah, eu tô com um treco aqui, um bolo aqui. Que é isso? Parece que tem um negócio preso aqui. É simplesmente muco protegendo a sua laringe do refluxo. Por isso que você não adianta. Pode, se você tomar omeprazol, pantoprazol, enzima digestiva, espira santa, suco de batata, suco de babosa, antibiótico para matar H. pylori, fazer exame, fazer cirurgia, fazer consultas caras. Não adianta, gente, não vai adiantar, porque você está tentando consertar o fruto doente. Se a maçã está doente, não adianta arrancar a maçã. Não adianta cortar o fruto. Eu tenho que ir no solo da árvore. Eu tenho que nutrir o solo da árvore para que esse solo gere um bom tronco, um bom galhos e bons frutos. Então, se eu estou com essa sensação de bolo na garganta, eu tenho que trabalhar o meu emocional para não gerar mais essa acidez que vai causar o refluxo e tocar e lesionar a laringe. Por isso que eu falo que a raiz da gastrite e da esofagite é o estilo de vida desintoxicante. E não adianta você querer pegar um mapa. Eu vou tentar aqui seguir só as dicas do Carlos aqui do Instagram e aí eu vou resolver, porque cada pessoa é uma pessoa, entendeu? Cada pessoa é uma pessoa. Então tem alunos meus que eu preciso trocar um alimento, trocar outro, passar o protocolo específico, coisas diferentes. Porque, por exemplo, tem um aluno que está com o emocional muito abalado, muito, come super natural, come tudo natural, mas está com o emocional abalado. Você acha que eu vou trabalhar com ele a comida? Eu vou trabalhar com ele o emocional. A comida também, mas o principal é o emocional. Tem alunos que têm uma dificuldade muito grande com compulsão alimentar. Já tem outros que o que está causando a gastrite foi os remédios que ele tomou a vida toda por causa da dor de coluna. Então, tenho que encaminhar ele para poder desinflamar a coluna com a alimentação, com sucos, ir no fisioterapeuta. Vocês estão entendendo? Então, é por isso que você precisa participar da jornada Restauração Gástrica, tá bom? Essa é a importância de você trabalhar a questão dos seus pensamentos. Por quê? Os pensamentos, lembra? Pela contemplação dos pensamentos negativos, eu sou transformado. Então eu penso, eu contemplo aquele pensamento, eu alimento que eu vou ter uma úlcera e eu começo a falar que eu vou ter uma úlcera. E tudo que você fala, a sua mente acredita, o seu cérebro acredita como verdade. Se você falar, eu nunca vou ficar bom, o cérebro capta essa informação. Isso não funciona para mim, ele capta essa informação. Já tentei de tudo, não vou conseguir. Ele capta essa informação. E o que vai acontecer? Quando acontecer de você se deparar com alguma orientação nova, não vou fazer porque eu já tentei de tudo. Não, faz daqui algo novo. Não, já tentei. Porque você já colocou isso na sua mente. Então, cuidado, porque os seus pensamentos geram sentimentos que geram ações, e essas ações repetidas se tornam hábitos, e esses hábitos formam o seu caráter, e o seu caráter leva a um destino. Vencer a gastrite ou viver com a gastrite para a vida toda. Qual o destino que você quer? Com certeza vencer a gastrite. Você precisa entender que existe a parte de Deus. Qual é a parte de Deus? De Deus vem a motivação, vem a coragem, vem a força e vem a cura. Então você precisa passar tempo de qualidade com Deus. Senhor Deus, cure a minha vida através das ferramentas que o Senhor deixou, que é os remédios naturais, que é o estilo de vida desintoxicante. Você entende? Então, pedir a Deus, Senhor, me ajuda, né? Me ajuda, tem compaixão de mim. Segundo ponto você tem a sua parte a fazer. Qual é a sua parte a fazer? Senhor, me ajuda a não ter mais sentimento de medo. Não, você tem que lutar contra o pensamento e o sentimento. Então, se vê aquele pensamento que eu vou ter uma úlcera gástrica, um câncer, você tem que dizer, eu não vou ter úlcera gástrica e câncer.
tem que repelir aquele pensamento. Até que esse pensamento positivo de que você não vai ter, comece a transformar você, a fazer parte de você. E você agora será uma nova pessoa transformada. Entendeu? Então tem que lutar contra os pensamentos negativos. São árduas batalhas contra os pensamentos. E terceiro, tem que agir, né? Ou seja, você tem que fazer sua parte. Tem que tomar banho de sol, fazer exercício, comer natural, entendeu? Uma alimentação desintoxicante. Ah, eu já mudei a alimentação, mas você não tem ainda uma alimentação desintoxicante, entendeu? Dormir cedo, para você também produzir os hormônios da alegria. Então, essas 3 coisas que você tem que fazer aí. Tenho muito refluxo, e minha filha de 7 aninhos tem muito refluxo também. Olha aí, a Patrícia, a filha, tem muito refluxo. Coloquem em prática essas dicas que eu passei hoje. Tá bom? Em relação ao refluxo, principalmente a questão do emocional, causa muito refluxo, de não mastigar o alimento, de comer tomando líquido, né? De ficar beliscando, lanchando entre as refeições, comendo bolachas, pães, assim, beliscando, né? Entre as refeições. Bem isso que você falou, ó, vemos relatos de pessoas e aí que pioramos. Exato, gente, exato. Então, assim, muito cuidado quando vocês forem ver os relatos, porque vocês estão entendendo aqui que não é um bicho de 7 cabeças. Sabe o Apocalipse da Bíblia? O livro Apocalipse na Bíblia? O pessoal olha ali, nossa, eu estou vendo ali, é um dragão com 7 cabeças. Eu estou vendo ali uma besta que sobe do mar, uma besta que sobe da terra. As pessoas têm pânico, têm medo do livro de Apocalipse. Mas a gente entende que eles são apenas figuras de linguagens, né? A gente entende ali que o dragão é Satanás, né? Que a mulher é o povo de Deus, o inimigo persegue o povo de Deus e persegue Jesus. Então, quando a gente entende o significado daquilo, fica bem mais simples. Quando a gente entende o significado do Apocalipse na Bíblia, fica bem mais simples. A mesma coisa em relação à gastrite. Quando você entende que a gastrite não é um câncer, não é uma úlcera, a gastrite é uma irritação que está inflamada, você entende que assim como quando eu tenho uma ferida aqui e está inflamada, eu preciso tomar suquinho de laranja, eu preciso tomar própolis, eu preciso comer saudável, eu preciso ficar em repouso para poder cicatrizar mais rápido. A mesma coisa é a ferida de dentro. Quando eu tenho uma ferida dentro, eu preciso colocar coisas que cicatrizem e eu preciso limpar o meu corpo por dentro, o meu sangue, aumentar a minha imunidade. Tomando suco de laranja também, para gastrite, né? Tomando própolis também, para gastrite. E ainda acreditamos no Google. Exatamente. Muito cuidado com o Google. Bem, isso, sempre no Google achamos tantas coisas ruins. Pois por isso que é importante ter um profissional para você ter o filtro dessas informações, tá certo? Porque assim, a gente não simplesmente vai no Google, vocês perguntam assim, cara, que bom para refluxo? Aí eu vou no Google e vou passar a primeira coisa que eu vi na frente. Não, a gente precisa pegar, primeiramente, ver os estudos científicos que tem por trás da relação daquele alimento com o refluxo. Então vai lá no Google acadêmico, pesquisa no inglês, no português, quais são os estudos. Depois de analisar os estudos, a gente vai colocar isso em prática na clínica naturológica e a gente vai começar a testar com os pacientes. Claro que o estudo já é uma evidência, nós vamos ver na prática. E os pacientes tendo resultado, a gente vai passar ali o produto específico para você, ou o alimento específico, ou o hábito específico. Você entende? Então não é, eu estou supondo que Espera Santa vai curar gastrite. Não, gente, porque realmente tem vários estudos comprovando que a Espera Santa, o hortelã, tal, tem lá as substâncias, os fitonutrientes que ajudam a cicatrizar, desinflamar, tem propriedades anti-úlceras em relação à mucosa gástrica, entendeu? Tem uma parente que toda vez que ela toma bebida alcoólica, ela vomita por 2 dias, sem se alimentar. Da última vez, vomitou por 4 dias. Não quer ir ao médico. Você acha que ela está com algum? Primeiramente, é porque ela toma bebida alcoólica. Se ela toma bebida alcoólica raramente, isso sempre vai acontecer, gente. Porque o corpo não foi feito para receber bebida alcoólica. Se ela colocar o álcool no estômago, o corpo vai jogar para fora. Ela vai vomitar 1, 2, 3, 4 dias. E se o corpo estiver debilitado com a imunidade baixa, aí é que vai vomitar mesmo.
Então ela precisa parar de beber álcool, é a primeira coisa. E ter cuidado com o álcool que está no vinho, o álcool que está no... que mais que tem álcool? No champanhe, na cerveja, no uísque. Ah, porque me disseram que um pouquinho de vinho faz bem para o coração. Tem muito evangélico que diz isso. Ah, porque me disseram que um pouquinho de vinho faz bem para o coração. Pois esse pouquinho de vinho, durante 10 anos, que vai inflamar o teu estômago, causar o teu refluxo, que vai diminuir ali, vai afrouxar a cárdia. Aí depois de 20 anos, 30, eu não sei porque eu tenho refluxo, por causa do copinho de vinho que contribuiu. Não é só ele, mas ele contribuiu. Então, tome o suco de uva integral, ao invés do vinho alcoólico, tá bom? Aí tem que aprender a tomar bebidas desintoxicantes. Não no caso da Marisa, né, mas a amiga dela que toma ainda essas bebidas alcoólicas. Até hoje eu falo que a minha mãe teve H. pylori, eu acho, né? Igual eu, tratamos juntas, mas ela não emagreceu igual eu. Não está muito bem, ainda faz exercício aqui todo dia. Ela tem 65 anos. Olha aí, tá vendo? Geralmente, gente, a gente tem uma predisposição genética para gastrite, para problema gástrico, mas ela só vai aparecer se a gente tiver hábitos errados, né? No nosso caso aqui de vocês tiveram hábitos errados e desenvolveram, não por causa da genética, mas porque vocês ativaram o gatilho ali da genética. Uma vez um médico me falou que quando eu começar a trabalhar o meu emocional, eu ia melhorar muito, até me encaminhou para o psicólogo. Exatamente. Esse é um fator que precisa melhorar, meus sentimentos. Queria saber o que é bom para tanta dor no estômago. Então, Sora, assiste novamente aqui a live toda, porque eu te expliquei toda a relação aqui da gastrite com o emocional e do emocional com a gastrite. E começa a praticar todas as dicas que eu coloquei aqui, tá bom? Se você quer ter um alívio imediato, você pode fazer aí um suco de melancia batido com a beterraba e um limão sem casca. Bater os três e coar no pano mais fino que você tiver em casa. O bom era no pano voal, que é um pano bem fininho que você compra na loja de tecido ou na internet. Mas se não tiver o pano mais fino, coar e você tomar esse suco. A Val falou aqui que tem que voltar aos meus exercícios, né? Voltando aos meus exercícios. Adriana, eu preciso dormir mais cedo. O Vira falou, eu tenho que correr 30 minutos. Mais musculação, mesmo tendo refluxo? Sim, se você conseguir, sim, gente. Claro que se você estiver fazendo musculação e estiver passando muito mal, aí você não faz, né? Ou faz ela mais leve. Mas se você conseguir fazer, faça, porque a musculação vai voltar a recuperar ali o apertamento da cárdia, né? Que é a válvulazinha ali que impede o refluxo.